Olá, pessoal. Esse é o BetaCast, o seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação, tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. E nesse episódio, nós estamos aqui na Marcha dos Prefeitos e eu tenho o prazer de receber o Sávio Pontes, ele que é prefeito de Ouro Branco, em Minas Gerais. Muito obrigada, prefeito, por estar aqui com a gente. Clara, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, a Beta também por esse momento, né? A marcha está cheia, muita coisa boa para a gente conhecer, para a gente discutir, é um prazer estar aqui. Prefeito, para quem não conhece Ouro Branco, assim como eu, fala um pouquinho para a gente sobre a economia, sobre a gente desse município. A nossa cidade é linda, a nossa cidade está na região ali do Alto Paraopeba, nossa cidade fica próximo ali à cidade de Ouro Preto, a cidade de Congonhas, Conselheiro Lafayette, de Mariana, está ali naquele conjunto de cidades históricas, né? Uma cidade que tem uma população em torno de 40 mil habitantes, com população flutuante que trabalha na indústria siderúrgica aí de em torno de 7, 8 mil trabalhadores a mais de outras cidades que estão ali, né? E a nossa cidade tem uma economia voltada aí para o segmento industrial. Nós temos hoje na cidade a maior planta da Gerdau, da empresa Gerdau, que é produtora de aço, né? A maior planta dela no país, no mundo, né? Digamos assim, porque ela tem negócios fora do Brasil também, se encontra em Ouro Branco. Então é uma cidade que ela cresceu com essa vocação industrial. A empresa tem muitos empregos diretos e através dela vem toda uma cadeia de outras empresas ali também que atuam para que os negócios dela possam ser difundidos, né? Isso aquece a economia da cidade. Nós temos também aí a parte da agricultura em nossa cidade, que também com a agricultura familiar, com agricultores também que produzem, né? Nossa cidade, inclusive, já teve alguns ciclos lá no seu início, como o ciclo da batata, por exemplo, né? Da uva. Então a nossa cidade também tem essa vocação agrícola, apesar de hoje o segmento industrial ser o que predomina na nossa cidade. Mas é uma cidade linda, que tem um parque estadual, que é o Parque da Serra de Ouro Branco, né? Que é muito bonito o parque, uma serra maravilhosa. Nós temos também Itatiaia, nós temos a Igreja da Matriz, que é o conjunto paroquial dos mais antigos do estado de Minas Gerais. Então, uma cidade com muitas belezas, com a gente acolhedora, trabalhadora, muito boa para viver. Perfeito. E quando a gente fala sobre inovação, investimento em tecnologia, o que nós temos sobre isso hoje lá no município? Então, no município hoje a gente tem, por exemplo, desde o começo da gestão, planejamento de comunicar muito com a nossa população, de ter uma comunicação direta, de ter uma comunicação transparente. Então, hoje a gente já tem um projeto em vias de ser aprovado já para funcionamento de inovação digital de projetos relacionados às obras, né, aos empreendimentos na cidade. Nós também temos um aplicativo de conexão com a população que se chama Conecta Ouro Branco. Através desse aplicativo, a gente faz quase todos os serviços, né, além de consultas à população, de enquetes junto com a população. É um canal também que a gente utiliza da ouvidoria, que o cidadão tem um contato direto para falar com a prefeitura, para cobrar serviços públicos, né, para participar, por exemplo, da confecção de instrumentos importantes para o município, como a LDO, né, instrumentos de orçamento público. Então a gente utiliza muito esse dispositivo também, que é o Conecta Ouro Branco, além de outras ações que a gente vem fazendo também com relação ao transporte público, para aprimorar os nossos serviços aí, em relação às inovações, né, que esse mundo digital traz para favorecer a administração pública. Prefeito, falando um pouquinho sobre ainda mundo digital e redes sociais, você como gestor público, acha que as redes sociais aproximaram o cidadão da gestão? Sim, com certeza. E atualmente, assim, a gente faz a comunicação do mandato através das redes sociais da prefeitura e também do prefeito, né? Hoje é muito comum que o prefeito tenha uma rede social. A gente utiliza a rede social da prefeitura com muita informação, com as coisas que são de relevância, né? De utilidade pública, está sempre divulgando essas questões, números, dados, programas sociais, programas educacionais que a gente tem no município, com relação à saúde também. E as redes sociais do prefeito a gente usa com muita leveza, a gente
tem uma proposta de fazer vídeos mais, assim, irreverentes, está comunicando as coisas de forma mais leve com a população. Muita gente que tem uma visão, às vezes, mais conservadora de comunicação não gosta desse tipo de comunicação, mas o fato é que a comunicação hoje, ela caminha nesse sentido. Aquela comunicação tradicional que o prefeito coloca um terno, gravata e fala perto das bandeiras ali no gabinete, não usa tanto mais, né? Hoje em dia é uma comunicação direta, o prefeito tá de calça jeans, tá de camisa, tá trabalhando, tá na obra, tá na escola, então ele comunica de uma forma leve, que é o jeito que as pessoas hoje também entendem e que essa bolha digital se comunica, né? Então é muito importante, a gente informa muito dia a dia, chega na prefeitura, informa, consegue algum recurso, informa, vai fiscalizar alguma obra, informa. Todas as ações a gente informa sempre a população, porque é um jeito também da população ver que a gente está prestando contas, né? Mostrando as realizações, mas também mostrando as dificuldades que a gente tem, como toda cidade, para fazer a gestão pública. Prefeito, e antes de você vir aqui no estúdio, tava dando uma olhada no teu Instagram. E aí, como é que faz pra ser tão desinibido na frente das câmeras? Pois é, eu que sempre fui muito tímido desde criança, sempre quis fazer o trabalho na escola, apresentar o trabalho, mas quando me chamava, né, eu sempre ficava nervoso, sempre fico nervoso, mas desde a campanha, um tempo atrás, assim, quando eu comecei um pouco mais rígido, mas eu logo percebi que eu precisava de comunicar com mais leveza. E a minha cidade, Clara, infelizmente, como quase todas as cidades do nosso país, ela enfrenta índices altos, assim, com relação a uma série de transtornos emocionais, sabe? Como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, o que a gente busca nesses momentos também é alegrar um pouco as pessoas e entender que a política é séria, que a gente entrega, né? E eu costumo dizer sempre, inclusive, que quando a gente faz vídeo e divulga, é porque a gente tem conteúdo, é porque a gente tem marketing, é porque a gente tem ação. Ninguém faz marketing sem ação, né? Então a gente faz o tempo todo isso, quer levar de forma irreverente, para as pessoas também não ficarem com aquela comunicação séria, para levar mais alegria, levar informação, levar utilidade para as pessoas, mas com irreverência, que as pessoas querem isso também, né? A vida já é muito difícil, os problemas já são tantos, então se a gente não tiver leveza para comunicar, eu acho que as pessoas também não gostam de assistir, de ficar acompanhando aqui. Devagarinho a gente vai aprendendo, vai se soltando para melhorar. E vai conectando cada vez mais com o cidadão. Perfeito. Voltando um pouquinho ali sobre a tecnologia, né? Eu queria que falasse, existe algum processo que consegue me dizer assim, Clara, antes nós levávamos tantos dias ou tantas horas, e hoje nós conseguimos resolver isso em poucos cliques ou em poucos minutos, algo que foi assim invisível, que vocês conseguiram ver na mudança do processo e que foi a tecnologia que trouxe isso para vocês. Sim. Pois é, essa questão do aplicativo mesmo, Clara, a gente gosta muito de utilizar porque, como quase todos os municípios, apesar da gente ter uma base de dados, né, que a gente consegue pelos sistemas do governo federal, por outros aplicativos que a gente tem, muitas coisas a gente precisa de ter um contato e às vezes de ter uma métrica para que a gente possa criar uma política pública, né? E hoje, esse canal que a gente usa lá, por exemplo, digital, de comunicação com a população, me permite, por exemplo, em poucos dias resolver e entender um problema público que eu tenho para eu poder construir uma política pública. Eu vou te dar um exemplo. Ultimamente, a gente teve uma questão relacionada à parte imobiliária da cidade. Em razão das pessoas virem de fora, nós começamos a inflacionar muito o aluguel da cidade e aí as pessoas começaram a não ter casa e começaram a reclamar muito da necessidade de moradia. Então, a gente deflagrou um processo através do aplicativo para fazer um questionário de déficit habitacional. Em poucos dias a gente teve um resultado assim perfeito das faixas ali de renda familiar, de grupos familiares, né? Quantas famílias necessitavam de moradias que ganhavam até um salário mínimo, quantas ganhavam até 3, quantas ganhavam de 3 a 5, quantas ganhavam de 5 a 10, né? E todo esse dado a gente montou. Então, munido dessas informações, a gente consegue isso com 10, 15 dias através da rede social, da divulgação. Eu posso chegar, por exemplo, numa marcha aqui em Brasília e ter aí já um material pronto para eu pleitear um programa do Minha Casa Minha Vida, um programa de construção de habitação para a nossa cidade. Então, são coisas assim. Da mesma maneira, eu podia estar fazendo isso com relação à vacinação, eu podia estar fazendo isso com relação à parte do empreendedorismo, eu podia estar fazendo isso com qualquer situação. E às vezes são dados que eu não tenho em um sistema público de informações, mas eu posso criar ali e com poucos cliques, com dias, 5, 7 dias, eu consigo ter aí uma métrica já para eu construir uma política pública. Então, isso é muito importante.
Perfeito. Nós já estamos aqui em maio, né? Mas assim, ainda tem muito chão pela frente nesses 4 anos. O que tu acha que vão ser os teus principais desafios nessa gestão? Hoje, desde a campanha, Clara, a gente conseguiu pesquisar, a gente faz muita pesquisa, né? E a gente identificou 2 pontos que seriam mais desafiadores em nosso município. Talvez 3. O primeiro deles é a saúde pública. E aí, assim, a gente está numa marcha aqui hoje de prefeitos, né? Que se discute várias coisas, inclusive saúde pública, né? E os prefeitos precisam muito que o SUS, né? Que é um programa universal, um programa exemplar para o mundo inteiro, mas a gente precisa valorizar mais, investir mais, né? Os procedimentos serem melhor remunerados para o município, né? Para que a gente possa fazer uma saúde pública de mais qualidade. Quando a gente fala isso, a gente vê que saúde pública é dificuldade de quase todos os prefeitos do Brasil, né? Mas lá, em particular, também a gente tem o desafio da limpeza e da manutenção urbana, né? Que é cuidar da cidade, da pavimentação da cidade, da capina, da recolha de lixo da cidade. É algo que nos últimos anos a gente deixou um pouco a desejar, né, as gestões passadas, e a gente também tem enfrentado esse desafio, que é um desafio de fato. E o terceiro é ampliar a nossa oferta de vagas em creche. Nosso município também, ele cresceu, muitas mães, né, surgiram na cidade, e isso trouxe uma demanda aí de mais de 400 crianças esperando vaga em creche. Então a gente já tem uma creche em construção. Recentemente nós conseguimos uma através do PAC também. Em breve nós estamos na definição do terreno para que a gente possa anunciar essa creche também e buscar mais ainda a construção de mais unidades para que a gente possa zerar essas filas. Mas hoje o desafio seria esse, né? E o desafio maior ainda, claro, que é fazer isso tudo no setor público, né? Que é o desafiador, porque o setor público ele não remunera como o setor privado. Então a gente tem um desafio muito grande de achar pessoas, líderes, pessoas com habilidades, com vocação, com envolvimento com a coisa pública, para entregar tudo isso que a população precisa. E às vezes o gestor não tem essa relação, porque às vezes o setor público não paga e não atrai. Por exemplo, a nossa cidade tem uma empregabilidade muito boa. Então, às vezes, quando eu busco um profissional para me ajudar a fazer esse trabalho, a indústria remunera 2 vezes mais esse profissional. Então, a gente tem esse desafio também, que é fazer isso tudo com um corpo de pessoas, né, com excelência, que trabalhem, que tenha desenvoltura para isso. A gente, graças a Deus, foi feliz na escolha do nosso grupo ali, de personagens técnicos do governo, né? Nosso secretariado foi todo escolhido com critérios técnicos, então eles têm desenvolvido um trabalho muito bacana em todas as pastas, mas é desafiador porque, além de tudo, eu tenho que retê-los, né? Não posso deixar que eles se percam aí e vão para algum outro nicho no mercado de trabalho. Mas são esses os principais desafios nossos. Prefeito, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente no BetaCast. Foi um prazer te conhecer e também conhecer um pouco mais sobre Ouro Branco. A gente está à disposição, agradece também o Sérgio, a Beta, a você. Sempre que possível, vamos estar junto conversando aí, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E esse foi mais um episódio do BetaCast e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!